sobre mercado da bola. Paulo Henrique, um dos principais jogadores do Vasco nessa temporada de 2025, pode deixar o clube. Vamos falar também sobre um lateral esquerdo que está na mira do Vasco para a próxima temporada. Preciso te falar também sobre Sebastião Villa, ex-atacante do Boca que quer jogar no Brasil. Preciso te contar tudo sobre a vitória de virada do Vasco da Gama por 2-1 contra o Fluminense no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, as últimas no mercado, bastidores, finanças, renovação de um contrato de Ryan e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te falar agora sobre o Vasco da Gama, que vai para a segunda partida semifinal da Copa do Brasil como o favorito para a decisão do torneio, depois de vencer na noite dessa quinta-feira no Maracanã de virada o Fluminense por 2-1. O Serna abriu o placar no primeiro tempo, comecinho do segundo tempo, e o Ryan empatou. Depois de uma grande jogada do Ryan, já nos acréscimos, o Verratti apareceu de cabeça para dar números finais, vitória de virada por 2-1, que permite ao Vasco jogar no próximo domingo, a partir das 8h30 da noite, também no Maracanã, por qualquer empate. Se perder por um gol, a decisão vai para pênaltis. O que dá para esperar é por um enorme jogo, até porque o dessa quinta-feira já foi bem legal. E aí é importante registrar como o futebol é maluco. Na quarta-feira, o Corinthians em crise, terminando na 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, venceu o Cruzeiro em Minas Gerais por 1-0. Nessa quinta-feira, o Vasco, que vinha de 7 derrotas nos últimos 8 jogos, venceu o Fluminense, que no Maracanã era próximo da perfeição. Essa foi só a segunda derrota de Zubeldia à frente do Fluminense no principal estádio do Rio de Janeiro. 11 jogos, 9 vitórias e 2 derrotas, as 2 derrotas justamente para o Vasco de Fernando Diniz. Preciso falar agora sobre Sebastião Villa. Você vai lembrar dele, atacante colombiano de 29 anos de idade, que fez sucesso com a camisa do Boca Juniors, certo? Pois bem, ele decidiu deixar o Independiente Rivadavia, time pequeno do futebol argentino, e seu sonho é atuar no futebol brasileiro, fazendo valer o movimento de vários dos seus conterrâneos e também de atletas que atuam na Argentina. E o Villa tem sido oferecido para clubes brasileiros, um deles o Flamengo. Houve até quem dissesse que o rubro-negro se interessou e abriu negociações. Posso assegurar para vocês que José Boto e Felipe Luiz não têm interesse na contratação do atleta. E é difícil imaginar que o Villa, com 29 anos de idade, consiga um time no Brasil diante da pedida do Independiente Rivadavia. O pequenino clube argentino sonha com 65 milhões de reais ou 12 milhões de dólares. Certamente é possível encontrar jogadores melhores do que o Villa no Brasil e por preços inferiores. Atleta que na atual temporada é titular absoluto com 38 jogos, 6 gols e 9 assistências, havia surgido no Tolima em 2016, chegou ao Boca em 2018 e no auge da sua carreira com o clube argentino, protagonizou uma série de problemas extracampo que o obrigaram a, por exemplo, se mudar para a Bulgária em 2023 e ele volta na sequência para jogar justamente no Rivadavia. Villa caberia no seu time do coração, você gosta, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre a renovação de contrato de Ryan. Ela foi anunciada de forma oficial pelo Vasco na noite dessa sexta-feira. O novo vínculo só se encerra em dezembro de 2028 e terá multa rescisória de 80 milhões de euros ou 510 milhões de reais. Isso não significa que o Vasco só vai vendê-lo por essas cifras, mas a partir de agora o Cruz Maltino tem tranquilidade para fazer o negócio no momento em que quiser. O contrato atual, que foi renovado, vencia em dezembro de 2026, causando enorme preocupação. Ryan passa a ser um dos maiores salários do elenco do Vasco, com vencimentos próximos a R$1 milhão por mês. Relação ao percentual, Vasco e Ryan terão percentuais definidos de acordo com o valor da venda. Quanto maior a venda, maior o percentual a que terá direito o Ryan. Só para completar, registrar também que ele tem tudo para se tornar a maior venda da história do Vasco em todos os tempos. Jogador de só 19 anos de idade, hoje avaliado em 25 milhões de euros. Essa cifra já seria suficiente para que ele se tornasse o principal jogador, a maior venda do clube. Nesse momento, o ranking tem a liderança do Paulinho, negociado com o Bayer Leverkusen por 18 milhões e meio de euros. Andrei Santos, vendido para o Chelsea por 12 milhões e meio de euros, aparece em segundo. Marlon Gomes é o terceiro, Douglas Luiz o quarto e Gabriel Peck o quinto colocado.
Quero te atualizar também sobre o Santos, que procura clubes interessados para Tiquinho Soares, centroavante que ganha R$1,5 milhão por mês e não faz parte dos planos do Vojvoda. Contrato até dezembro de 2027, o Santos topa emprestar o Tiquinho e aceita também pagar parte dos seus vencimentos. Bom, meus amigos, vamos começar o vídeo falando sobre Paulo Henrique, lateral direito do Vasco da Gama e da seleção brasileira, um dos grandes destaques do Vasco nessa temporada, eleito o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. E Paulo Henrique pode deixar o Vasco da Gama. A informação do Globoesporte.com é que Paulo Henrique viu crescer nas últimas semanas o interesse de 2 clubes europeus. O Vasco está ciente do interesse, desses clubes e está acompanhando o avanço das conversas. Uma equipe da Alemanha e outra da Itália estão em contato com os representantes do jogador. Essas 2 equipes solicitaram ali as condições para uma eventual proposta e neste momento estão discutindo os valores para avançar e oferecer uma proposta ao Vasco e ao Paulo Henrique. Recentemente, um clube da Arábia Saudita também abriu conversas para tentar a contratação do PH. Então, enfim, o mercado está aí de olho no lateral direito do Vasco da Gama. Mas até o momento, nenhuma proposta oficial foi enviada. A informação que a gente tem é que o Paulo Henrique está feliz no Vasco e reconhece que uma saída do Vasco neste momento, independente do destino, que ele vá, seja para a Europa, enfim, seja para o mundo árabe, uma saída do Vasco nesse momento praticamente encerra qualquer possibilidade dele disputar a Copa do Mundo do ano que vem, porque vai ter ali o período de adaptação no novo clube, enfim, até começar a jogar, começar a se destacar. Pode perder aí essa oportunidade, já que a Copa do Mundo se aproxima. O lateral direito esteve presente nas 2 últimas convocações, de Carlo Ancelotti, e vive a expectativa de disputar essa Copa do Mundo. Por outro lado, Paulo Henrique já tem 29 anos de idade, e essa pode ser uma das suas últimas chances, ou talvez a última chance de jogar no futebol europeu, num clube de primeiro escalão, numa liga de primeiro escalão, futebol italiano, futebol alemão, enfim. Inclusive os 2 clubes que estão sondando, estão conversando com o Paulo Henrique, estão disputando a Liga dos Campeões da Europa. Então, assim, pode ser a última oportunidade da carreira do PH de disputar uma Champions League. Então, assim, é uma decisão realmente muito difícil, de se tomar. O Vasco, a princípio, está apostando ali na segurança do vínculo longo, com mais 3 anos de contrato, que Paulo Henrique tem com o Vasco da Gama. Uma reunião entre o clube e os representantes de PH para discutir melhorias no contrato já está em pauta e pode ocorrer aí nas próximas semanas. Vamos aguardar. É realmente uma decisão complicada, difícil, mas eu acho que se chegar uma proposta boa para o Paulo Henrique, boa para o Vasco da Gama, cada um seguir o seu destino, e, enfim, que todo mundo seja feliz. Mas a gente, como torcedor, é claro, quer a permanência, do PH. Vamos aguardar. Tendo mais novidades, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Para encerrar esse vídeo aqui, meus amigos, vou falar sobre um lateral esquerdo aí na mira do Vasco da Gama. Informação dos amigos do VDG Cast, apuração deles, que o Vasco está interessado no lateral Renan Lodge para a temporada de 2026. O Vasco, inclusive, já teria conversas iniciais com o staff do atleta, algo que o canal Vasco revelou em primeira mão em outra oportunidade. A tendência é que novas rodadas de conversas aconteçam aí nas próximas semanas. O empresário do jogador chegou a negar publicamente o interesse do Vasco no lateral, mas a apuração do VDG Cash segue firme, confirmando que existe sim conversas entre Vasco e Renan Lodge. Esse tipo de movimento é comum no mercado da bola, já que agentes costumam evitar confirmações para não interferir no andamento das negociações. Outro ponto que pode pesar, a favor do Vasco para avançar nas conversas com o Lodge é uma possível vaga na Copa Libertadores, Caso o Vasco consiga aí vencer a Copa do Brasil e se classificar para a Libertadores, o poder de convencimento aumenta em relação ao Renan Lodge, já que o atleta, prioriza disputar as principais competições na próxima temporada. A diretoria do Vasco considera
o jogador um alvo importante para a temporada que vem e pretende avançar assim que houver uma definição sobre orçamento e calendário do Vasco para 2026. Então, Renan Lodge na mira do Gigante da Colina para a próxima temporada. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!